atenção para as falas do deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Mas, senhor presidente, é engraçado porque quando a coisa aperta, se é para garantir eleição no Rio, lá estão as Forças Armadas. Resgatar a gente de Wuhan no início da pandemia, lá estão as Forças Armadas. Se é para apagar incêndio na Amazônia, lá estão as Forças Armadas. Se é para fazer a Operação Acolhida, lá estão as Forças Armadas. Se o bicho pega no Rio de Janeiro e precisa de uma intervenção militar, lá estão as Forças Armadas. Então eu queria saber que país é esse onde as Forças Armadas estão perdendo a sua credibilidade. Talvez sejam as mesmas pesquisas que coloquem um ex-presidiário em primeiro lugar na disputa presidencial, mas que na realidade não consegue sair às ruas. Bem, pontuado isso, senhor presidente, eu não queria ser dragado para a arena da esquerda e queria falar de um assunto que interessa aqui a defesa nacional, que é a delação de Marcos Valério. Vou fazer um raciocínio rápido para culminar na minha pergunta. Marcos Valério fez uma delação premiada para a Polícia Federal e foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo então ministro Celso de Mello, que não dá para dizer que é bolsonarista, né? E o Marcos Valério, para quem não se lembra, operador do Mensalão, um esquema arquitetado pelo PT para pagar deputados e assim votarem tudo com o governo Lula. Inclusive, deputado Éder Mauro, o Estatuto do Desarmamento, aprovado pelos mensaleiros e que ainda não foi alterado, mas Deus quiser, ano que vem será. O Marcos Valério ele fala que o PT lavava dinheiro para o PCC e esse dinheiro serviria de campanha para deputados do PT, talvez até colegas que estão aqui sentados à frente do senhor, não sei. O Marcos Valério ele continua, fala que o PCC esteve envolvido no sequestro, tortura e assassinato de Celso Daniel e que Lula seria um dos mandantes desse horrendo crime. Só para lembrar, o PCC ele tem acordo comercial com o Comando Vermelho. Na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, o PCC comanda as rotas de Foz do Iguaçu, enquanto o Comando Vermelho, um pouquinho mais ao norte, comanda a entrada de droga e armas por Pedro Juan Cabaleiro e Porto Murtinho. E eu estou falando do Comando Vermelho por quê? Porque em 2001, quando o Fernandinho Beiramar foi preso, ele estava sob tutela das Farc. Beiramar, que é um dos líderes do Comando Vermelho. Então existe uma teia muito bem arquitetada de associação entre PCC, CV e até mesmo as Farc, que tutelavam Beiramar na selva. E em 2009, notícia do Estadão, também não dá para dizer que é bolsonarista, né? Abre aspas, Lula sugere às Farc criar partido político, fecha aspas. As Farc, prezado general Peternelli, que aqui no Brasil a gente fala Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas que na Colômbia são conhecidas como Forças Armadas Revolucionárias Comunistas. Só uma pausa aqui, você sabe que a plataforma aqui exige isso, né? Mas exaltar também, eu celebrei alguns deputados ali que estiveram presentes, o deputado Éder Mauro também, que não só foi citado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, Éder Mauro, que é do Pará, do estado do Pará. E também foi exaltado pelas próprias Forças Armadas, pelo ministro Paulo Sérgio, já que o ministro Paulo Sérgio foi ali comandante militar do Norte, exerceu atividades ali, e o delegado Éder Mauro é alguém muito ligado a essas questões de segurança pública, ao crime. E, para complementar, as falas do deputado Eduardo Bolsonaro são oriundas das informações que ele tem na atualidade, mas também na sua atuação como agente da Polícia Federal. Ele é concursado da Polícia Federal, trabalhou, inclusive, em áreas de fronteira, e não é uma pauta, vamos dizer assim, que não seja do seu conhecimento. Então, só para dar continuidade aí, fazer pontuação. Um tapa na cara aí dos artistas que procuram onde é que está esse comunismo que a gente está enfrentando. Enfim, talvez seja porque eles estejam do lado dos consumidores e não do nosso lado que combatemos o tráfico ilegal de armas. Dando continuidade aqui uma ordem cronológica, mais recentemente, Lula se vangloriou de ajudar os sequestradores. Ele disse, os meninos que sequestraram o Abílio Diniz. E também, há pouco tempo atrás, Hugo Carvajal, que era o chefe da inteligência de 2004 até 2011 de Hugo Chávez, narcoditador venezuelano, hoje em dia está preso na Espanha em processo de extradição para os Estados Unidos, ele traficava drogas em alta escala, seguindo o plano de Chávez para inundar os Estados Unidos com cocaína. E para a justiça espanhola, Hugo Carvajal já adiantou que as drogas financiaram os governos latino-americanos, da Argentina, com Cristina Kirchner, do Brasil, com Lula da Silva, palavras de Hugo Carvajal, de Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Rafael Correa no Equador. Não sem propósito,
todos eles membros do Foro de São Paulo, grupo criado em 1990, cuja a inauguração se deu com a leitura de carta das Farc. As Farc saíram do Foro de São Paulo porque pegou muito mal depois que eles sequestraram a senadora colombiana Ingrid Betancourt e oficialmente saíram. Mas, como se vê, o Lula continua considerando as Farc e hoje eles têm assento até no Congresso colombiano, porque o então presidente Santos não respeitou o plebiscito, tal qual Lula aqui com o referendo do armamento. Lá na Colômbia ele não respeitou o plebiscito, onde a maioria dos colombianos disseram que não queriam fazer acordo com esse tipo de pessoa. Farc, vale lembrar que os senhores muito bem combateram na Operação Traíra, ainda nos anos 90. E encaminhando para o final aqui... Olha, só para fazer essa pausa aqui, o deputado Eduardo Bolsonaro faz uma construção do processo da esquerda na América Latina, a sua atuação, os partidos ligados à esquerda, aí é aquele, vamos dizer assim, sistema, né, que circunda ali o PT, aí você tem PCdoB, PSOL, todos esses foram membros. Lembrando, pessoal, que durante os governos do PT, o PCdoB, vamos lá, para aquelas pessoas que fingem que não existe comunismo ou que tentam negar isso, PCdoB significa Partido Comunista do Brasil. É esse partido que vai lá e participa, é dele o controle, em algum momento, principalmente ali na parte da Dilma, né, do Ministério da Defesa do Brasil. Só para a gente deixar isso bem claro. Não é uma figura de ficção. O Partido Comunista do Brasil existe, tá? Não é o mesmo Partido Comunista da China, mas comunista é comunista e tem muita ligação. O Partido Comunista da China tem muito mais ligação com outro cidadão aí que é meio da massa, né? Que diz que vai resolver o problema nacionalista. Aquele que diz que vai entregar um míssil para cada cidadão ali, colocar embaixo da cama ali para quando vier, sei lá, que ameaça, né? Talvez extraterrestre. Mas, enfim. E o deputado Eduardo Bolsonaro faz uma construção disso, a relação dessas forças de esquerda, né, com esse grupo. Agora ele vai passar efetivamente para a pergunta ao ministro da Defesa. Eu considero, daí em diante, toda a construção foi muito boa, mas agora vem algo que merece a sua atenção. Vamos lá, deixa o deputado Eduardo falar aí. Tá dando aquele problema aqui, eu vou fazer o seguinte, só um minutinho. Ainda tem os esforços do PT e os seus puxadinhos. PSOL, PCdoB, uma foto muito bonita, prezado Coronel Armando, de todos eles botando a mãozinha junto assim com o Batiste, acusado de 4 homicídios qualificados e condenado na Itália. Esse caso, né, o Batiste ele fugiu do Brasil antes da posse do presidente Bolsonaro, que ia botar quente em vagabundo, e confessou os crimes que o PT negou. Vale destacar também que o seu advogado Barroso, depois, acabou sendo nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Esses são apenas alguns dos assuntos que justificam a vinda do Marcos Valério à Câmara dos Deputados. Eu protocolei requerimento aqui na CREDEM, mas já aprovamos o mesmo requerimento na Comissão de Segurança Pública. E daí vem a minha pergunta aos senhores comandantes de força e ministro da Defesa. Importante aí, organizações como o PCC, o CV, as Farc e o PT representam um risco à defesa da soberania nacional. E finalizando, muitos aqui, eu não interrompi ninguém no discurso. E eu estou usando o mesmo direito do deputado Paulo Ramos de concluir. Para concluir, presidente, por favor, me assegure a fala, por favor, senhor presidente. Ué, eu estou falando uma mentira? Notícia do Estadão. O seu PT lavando dinheiro para o PCC. Quem sabe Vossa Excelência não foi financiada pelo PCC? Deputado Eduardo Me respeita aqui. Concluir, por favor. A todo dia jogam bola com a cabeça do meu pai, chamam de genocida, fazem do quanto pior, melhor e querem botar o maior ladrão da história do Brasil de volta no governo. Então, eu desrespeito mesmo, porque eu não tenho que dar respeito para vagabundo e malandro igual vocês. Vamos lá. Para concluir, presidente. Ditadura, malandro, financiado pelo PCC. Tomou as dores, assumiu a culpa. Financiado pelo PCC. Eu faço um apelo aos deputados Paulão e Eduardo Bolsonaro para manter a ordem. A audiência está indo muito bem. Eles não aguentariam um dia de direita. Deputado Eduardo Bolsonaro, para concluir 30 segundos, assim como foi com o deputado Paulo Ramos, por favor. Por favor, deputado. Fazem cara de paisagem aqui e dizem que têm o monopólio da virtude. A minha defesa é zelar pelas instituições.
O cara não dá um pio quando prende um jornalista como Oswaldo Eustáquio, quando fecha uma imprensa como Terça Livre, quando exilam um jornalista como Alan dos Santos, quando prende um colega nosso, Daniel Silveira ali, pelo contrário, até votam pela prisão de deputado federal por falar, prendem presidente de partido político. Se isso daqui não é característica de uma ditadura, eu não sei mais o que é. Mas, infelizmente, a esquerda apoia todos esses atos. Muito obrigado, senhor presidente.